bem? Hoje eu vim gravar esse vídeo para contar para vocês um pouco sobre as principais burocracias que eu passei quando eu virei empreendedora digital, ou seja, quando eu decidi abrir a minha própria agência digital. Como vocês podem estar acompanhando aqui no canal ou não, né? Eu tenho uma agência chamada Eplan. Eu sou Tatiana Borges, me formei em jornalismo, publicidade, radialismo. E aí, quando eu estava fazendo meu MBA de marketing digital, eu vi que eu gostaria de ter o meu próprio negócio. E aí a gente tem esse sonho, essa ideia, e acaba achando que vai dar que é maravilhoso e tudo mais, ter ser o próprio chefe, poder se dedicar ao negócio nosso, mas a gente acaba não se ambientando bem antes das burocracias que envolvem. Isso foi um erro meu. Eu aprendi muito, inclusive, no começo, nos primeiros anos com isso. E aí eu queria tentar compartilhar um pouco desse aprendizado para que pessoas como eu, que estão querendo abrir o próprio negócio, não passem pelo mesmo que eu passei, tá? Então, o primeiro ponto é que, quando eu abri a minha agência, eu não tinha noção dos impostos. O que é isso, né? Eu comecei como microempresa, e até tem um outro vídeo que eu conto essa historinha, e aí, por eu querer oferecer como principal serviço a consultoria, o imposto, por cada nota fiscal que eu emitia, girava em torno de 16,93%. Isso eu quero deixar claro que foi mais ou menos em 2016, que foi 2015, foi quando mais ou menos eu abri a agência oficialmente. Só que eu não sabia que eu oferecia outros serviços que acabavam tendo até mais demanda do que a consultoria no começo e que tinha um imposto bem abaixo disso, que é o caso do marketing. Isso eu tô falando porque quando você abre a sua empresa, você tem que configurar alguns serviços específicos e sempre que você emite uma nota fiscal, você precisa dizer qual é o serviço. E aí, cada um deles tem um tributo. O ideal é que você coloque o mais próximo possível do serviço e também o que você pague menos imposto naturalmente, porque tá tudo ali na mesma esfera. E aí, até para ficar mais claro, o serviço de consultoria, ele envolve intelectualmente uma experiência mais específica de avaliação, de estudo e tudo mais. Por isso, é um serviço tarifado em 16,93% da época, mas deve girar em torno disso ainda. Provavelmente aumentou, né? O serviço de marketing tradicional, ele já é considerado um serviço mais direto, né? Não sei qual é a divisão que eles fazem nesse sentido, mas é como se ele fosse um serviço mais executivo. E aí ele entra numa tarifa na minha época, girava em torno de 4%. Então vocês imaginam que toda vez que eu emitia uma nota fiscal, quando eu colocava o serviço de consultoria, e eu colocava em tudo, porque na época era o meu principal serviço, eu estava sendo tarifada em 16,93% desse valor, que eu já emitia da nota, a mais para que eu saísse no meu bolso e eu ter que pagar um imposto. Sendo que a opção de marketing, esse valor girava em 4%. Enfim, aí comecei a meio que ficar bem desgastada com essa parte de burocracia, até porque vocês vão ver os outros vídeos que eu coloquei aqui, certificado digital, emissão de nota, não é algo tão simples para quem é um empreendedor digital e que trabalha por conta própria, né? E aí, nesse sentido, eu decidi fechar a empresa e virar MEI. Por quê? O MEI, hoje em dia, eu pago mensalmente de imposto R$ 54,99. Isso independente da quantidade de notas que eu emito. Eu tenho teto, limite, né, anual, o que pra mim é muito suficiente, gente. Eu trabalho sozinha, eu trabalho por conta própria. Então, pra mim é bem suficiente. E para empreendedores digitais, existe sim no MEI, e eu gosto de deixar isso claro, porque muita gente, quando quer abrir o próprio negócio de marketing digital, fica perdido nisso, chamado promoção de vendas, que o próprio Sebrae me orientou nisso. Tem alguns artigos que explicam que sim, marketing digital se enquadra perfeitamente nessa categoria. Nós somos promotores de vendas, já que a gente está promovendo o negócio de alguém na internet. Então vocês podem usar esse KNAI para abrir a empresa de vocês e ser um MEI e prestar serviços de marketing digital. Eu sugiro que vocês comecem como MEI, depois crescendo, precisando, né, aumentar, contratar pessoas, vocês
mudem essa categoria. E aí entra num outro ponto das burocracias, tá? Eu não sabia, mas o MEI não precisa ter contador e não precisa mesmo, tá, gente? Tem muita gente que às vezes fica em grupos pedindo, por favor, indiquem contador para MEI. MEI não precisa de contador e eu acho isso uma dádiva. Só para vocês entenderem, todo mês a gente entra no site do microempreendedor individual, emite um boleto com essa tarifa. Eu botei até no débito automático, tem essa opção, para mim facilita, eu não esqueço nunca de pagar. E uma vez por ano, no começo do ano, a gente tem que novamente entrar nesse site para preencher uma declaração de tudo que a gente lucrou naquele ano. Isso vai ter relação direta no imposto de renda. É um documento muito fácil de preencher. Basicamente, você tem que reunir tudo que você teve de despesas, né, que você teve que pagar naquele, né, mês por mês, e o que você teve de receita, que são os dinheiros que entraram mês a mês na sua empresa. Você tendo isso registrado mês a mês, é muito fácil preencher essa tabela, mas eu também costumo guardar esses arquivos e eu também conto muito com o suporte, como eu sou do Rio, do Nota Carioca. Então eu pego todas as notas que eu emiti para entrar como receita, vejo as notas também que eu recebi para poder colocar em despesas e declaro isso tudo certinho, então não tem muito mistério. Quando eu era microempresa, eu também, além desses impostos maravilhosos por nota que eu emitia, o que não acontece no MEI, eu também precisava obrigatoriamente pagar um contador para prestar serviços para mim. Minha empresa era do Simples Nacional e o contador mais barato que eu encontrei na época, né, foi meio salário mínimo, e eu não estou questionando o valor do serviço, até porque cada um vai poder falar por si sobre isso, mas eu confesso que quando eu entrei nesse mercado, não me preparei para tirar meio salário mínimo mais 16,93% de imposto por nota para prestar os meus serviços. Eu acabava encarecendo muito a prestação do meu serviço para o cliente final. E, além disso, o que me deixava muito angustiada é que, para mim, os serviços de contadores eram muito confusos. Eu não entendia o que eles faziam, e pelo menos eu não tive muita sorte. Eu acho que contador precisa muito de um curso de comunicação, não vou dizer que são todos, mas pelo menos a maioria que eu conheci pelo caminho, eu vejo as pessoas reclamando da mesma coisa, eles não conseguiam explicar exatamente o trabalho deles, eu sabia que estava tudo certo, então assim, eu não tive nenhum problema com os documentos da minha empresa, que eu mesmo quando emiti nota, às vezes eu ligava para os contadores para tirar alguma dúvida, eles falavam como se fosse uma coisa óbvia, mas assim, é óbvio para eles, não necessariamente vai ser pra gente. E eu acho que isso é um grande problema do ser humano, de uma forma geral. Por isso que eu não julgo só os contadores, né? O que é muito óbvio pra gente, a gente fica achando que é óbvio pro outro, ou não tem muita paciência de explicar, ou não consegue explicar bem porque a gente acha que é óbvio. E acho que a gente tem que ter muito cuidado isso na comunicação como um todo. E aí eu me desgastei muito com contadores, até que eu encontrei o contador online. O que é isso? Eu utilizava um site chamado Contabilizei, que é um serviço de contabilidade online que se adequou às minhas necessidades. Por quê? Eu não era uma empresa grande, trabalhava por conta própria. Na época até tinha sócio, mas não tinham funcionários trabalhando comigo, nada disso, a gente se dividia nos trabalhos. Então era um trabalho relativamente simples, até porque a gente participava do Simples Nacional por isso, porque a gente queria ser simples. E por conta dessa contabilidade online, eu tinha uma informação mais clara por lá, eles tinham uma série de artigos que explicavam em detalhes, o suporte deles de chat era maravilhoso, e eu colocava os documentos lá no sistema e eles faziam todo o trabalho para mim. Era uma coisa mais rápida, mais prática, e eu pagava na época R$ 50 por mês para ter esse serviço, que eu achei que se adequava para a minha realidade. Não pelo preço ser bem em conta, comparado a meio salário mínimo, mas porque eu não percebia que precisava também, enfim, ter uma grande quantidade de papéis na minha empresa, porque ser uma empresa muito simples. Mas, enfim, resolveu o meu problema e eu coloco aqui como opção para vocês. Eu entendo que certas contabilidades são mais complexas, principalmente quando envolvem contratação de funcionário e tudo mais. E aí vocês têm que avaliar. Mas eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar aqui é: antes de vocês abrirem o próprio negócio, virarem empreendedores digitais principalmente, ou trabalharem por conta própria,
Se informem sobre os impostos, sobre os códigos de prestação de serviço, porque isso vai tudo interferir no valor final que você vai oferecer para os clientes. Se informem também dessas questões de prestadores de serviços, dos valores médios que são cobrados, para que vocês possam se programar e não ter nenhuma surpresa, nenhuma decepção no final das contas. É isso, e não tenham medo de ser MEI para começar, tá, gente? Não, vai no sistema, tem muita informação sobre isso. É claro que nem tudo é tão fácil como parece ser, mas se informando e contando com todo o suporte que vocês têm disponíveis, dá para levar o próprio negócio e seguir crescendo e fazendo o que tem que ser feito. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui nos comentários. Se inscrevam também aqui no canal para receber mais vídeos como esse e aprender mais sobre marketing digital e empreendedorismo. Eu espero ter ajudado vocês, gente. Tchau, tchau!